Que lindo, Elizabeth. Que lindo. Eu vou me antecipar, né? Não deixando o Robson falar, porque depois que o Robson fala, fica mais difícil de falar ainda. Então é melhor começar a se antecipar isso. E é muito interessante esse ponto, assim. Mas a gente precisa ver, assim, ó, porque esse item que a gente leu aqui, né? Que a gente está falando, é o item 10 de um pequeno trecho, né, de uma separação de um trecho onde fala da cólera. Mas o evangelho lá, ele começa, esse capítulo começa com as bem-aventuranças, né? Os que são dóceis e pacíficos. E olha que lindo são as primeiras bem-aventuranças. Bem-aventurados que são dóceis, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a gente olha nesse contexto assim, extremamente religioso, a gente já tem a ideia de que a gente precisa se acalmar. Antes de mais nada, a gente precisa se acalmar. Porém, existem outros pontos em que ser pacífico, ser tolerante, ser paciencioso, ser dócil se representa. Por exemplo, a doçura, a afabilidade. Opa, aqui tá. A paciência, a obediência, a resignação, a cólera. São tudo pontos que a gente vem trabalhando isso ao longo dos anos. Na verdade, todos nós que estamos aqui, de uma certa forma, a gente já fez um tour, né, uma peregrinação entre credos religiosos, entre cultos religiosos, e nós chegamos aqui. Né? Já divagamos, já surfamos por ondas ainda mais profundas, né? Tanto da parte das terapias e dos estudos, e nós sempre encontramos um ponto muito crucial. E eu adorei esse comentário aqui do nosso querido irmão Hahnemann, que ele diz assim, que nós sempre acharemos uma desculpa em Deus. Na verdade, nós espíritas, a gente não culpa Deus. A gente coloca a culpa dos nossos obsessores. Nós temos uma tendência muito grande a dizer: mas é que eles não estão me ajudando, eles estão me colocando contra você. Não, é colocando nós, assim, exatamente na condição de termos essa fraqueza e ela aparecer de uma forma muito natural. O que precisamos entender é que ninguém coloca nós contra ninguém. Ninguém tem o poder de nos colocar contra ninguém. Deus não tem o poder de nos... Poder ele tem, mas ele não faria de nos colocar em situações de extrema delicadeza, sabendo que nós falharíamos. Né? Porque Deus conhece as nossas fraquezas. Então, se ele apertar demais, ele sabe que nós vamos falhar. Então, ele não nos colocaria na condição de 99% de chances de falha. Então, obviamente que não vem do Criador. Agora, quando a gente tem a obsessão dentro de nós, ou seja, nós somos os verdadeiros auto-obsessores, então, para não assumir a auto-obsessão, a gente diz: eles me perseguem demais, eu sou muito atacado, eu sou muito perseguido. E nesse ponto, nós fazemos o quê? Nós incorporamos. Literalmente, nós incorporamos. Viu como todo mundo é médium? E todo mundo é médium de incorporação? Nós incorporamos a raiva. Nós incorporamos a fúria. Agora, explicando desse jeito, veja como é mais fácil entender o que é incorporação. Eu incorporo o espírito. Ai, meu Deus, mas eu não sou eu, como que eu vou incorporar o espírito? Bem, a cólera é um espírito. A raiva é um espírito doentio, e é um espírito doentio que habita no seu interior, que habita nas suas imperfeições, e ele também se manifesta. Assim como também você incorpora por demais, muitas vezes, espíritos extremamente evoluídos, você tolerante, você paciencioso, você caridoso, que você também incorpora essas suas vertentes das inúmeras existências pregressas. Mas quando o Jesus vai lá e nos diz pacíficos, dóceis, né, possuirão o reino dos céus, ele está dizendo o quanto nós devemos sim, e não é para hoje, e não é para ontem, para amanhã, é para ontem. Nós devemos sim não responder mais,
não replicar mais, darmos um passo atrás e lidarmos com a nossa bomba atômica dentro de nós mesmos, transformando ela em vibrações de atitudes. Você quer se regenerar? Você quer encontrar iluminação? Então, não arrote mais a injúria, a maledicência, a maldade que ainda habita em você. Transforme-as, já que nós gostamos tanto dos raios, que então realmente o raio violeta, o raio de São Germain, esteja aqui dentro de você, no seu coração, nos seus pensamentos. E quando você sentir essa vibração, você a transforme, você a transmute, você, usando o seu benefício do raio, e não pensando que este raio vai vir e vai te colocar de um estado de raiva para um estado pacífico. Não, isso é você que fará, através do processo da incorporação. Só que em vez de falar, você orientará. Nós aprendemos um processo tão bonito que é a desobsessão. Todo o processo da obsessão existe a sua terapêutica, a desobsessão. E a desobsessão se dá pela orientação do espírito doente. Nesse caso, nós mesmos. Nós temos todo o conhecimento sublime do Evangelho, de Jesus, dos bons espíritos, para derramar sobre nós a corrigenda, o remédio em doses homeopáticas para aqueles que não gostam da alopatia, mas em doses de tarjas pretíssimas para aqueles que gostam de remédios extremamente controlados. E nesse caso, o remédio controlado é a prece, é a oração e é o estado pacífico, que precisa de um impulso muito mais forte, que precisa de uma força ainda mais potente do que aquela doses minúsculas, extremamente divididas da homeopatia. Nós precisamos das doses duras, dos receituários aos quais apenas nossos benfeitores espirituais podem nos dar, e estes fazer uso de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, que é a dose da prece bendita, da meditação bendita, da música esclarecedora, das boas leituras, das boas comunicações, ou simplesmente do respirar profundamente, do contar até 10 antes de agir. Acredito que dessa forma teremos sempre os bons caminhos para sermos os bem-aventurados por sermos dóceis ou os bem-aventurados por sermos pacíficos.